Olá, Mulheres com Propósito. Eu tô aqui para falar um pouquinho mais sobre o livro Mulheres com Espada, né? Comecei aí uma sériezinha, né, para falar um pouco sobre esse vídeo, que eu gostei bastante, né, e tem me edificado muito e eu queria compartilhar com vocês, né? Nesse trechinho aqui do livro me chamou muita atenção, que diz assim, que fala sobre o campo de batalha, né? Aí diz assim: todas as vezes que os homens estiverem debaixo de uma única bandeira que serve para cobrir e capacitar a muitos, você verá a divisão tentar lançar o seu feitiço em meio às suas fileiras. Tenho visto essa dinâmica acontecer repetidas vezes em tudo, desde em amizades até em igrejas. A atenção é desviada do motivo pelo qual você escolheu caminhar em unidade e o foco muda para como suas necessidades não estão sendo atendidas. Eu achei muito tremenda essa passagem, esse trecho, porque aqui a escritora está falando muito sobre o tipo de batalha, né, o tipo de guerra que a gente está enfrentando, que a nossa luta ela não é contra a carne nem contra o sangue, ela é contra, né, o principado, potestade e as hostes espirituais da maldade, que fala ali em Efésios capítulo 6, né? E ela vem aqui citando, né, dizendo como que o adversário ele trabalha, né, como que o inimigo trabalha para poder nos atingir, para poder nos desviar do nosso propósito. E nesse trecho especificamente, ela está dizendo que todas as vezes que os homens estiverem todos unidos no mesmo propósito, na mesma direção, a gente sempre vai ver o inimigo trabalhando sorrateiramente para lançar uma semente de divisão nesse meio, sempre onde há união, sempre onde há um propósito único. Né? Ela diz, desde amizades até em igrejas, instituições, seja onde for. E isso é um fato e é uma verdade. E isso me trouxe uma lembrança sobre quando a Bíblia fala acerca da Torre de Babel, né? A Bíblia vai dizer que o povo estava todo reunido para construir uma torre com a intenção de chegar até o céu, né? E Deus olhou para aqueles homens e viu que a intenção do coração deles não era boa, não era um propósito que agradava a Deus, mas eles estavam tão unidos, tão focados no mesmo propósito, que Deus precisou ali intervir e confundir as línguas, porque por eles estarem tão unidos, tão focados, eles iriam alcançar o propósito deles, só que o propósito deles naquele momento não era um propósito louvável, não era um propósito que agradava a Deus. Então Deus precisou intervir, né, confundindo as línguas para que eles não alcançassem aquele intuito, aquele propósito. Então aqui eu entendo o poder da união. E o diabo, né, Satanás, como ele já foi anjo de luz, ele conhece, né, o poder de uma união, o poder, né, de uma aliança. Então eu entendi perfeitamente o que a escritura quis dizer, né, que todas as vezes que os homens estiverem debaixo de uma única bandeira que serve para cobrir ou capacitar a muitos, o inimigo ele vai vir lançar uma semente de desunião e de discórdia. E eu também tenho visto muito isso acontecer, né, porque é, eu exerço aí um cargo de liderança juntamente com meu esposo, então eu vejo muito isso acontecer. Toda vez que a gente tem um intuito de unir, né, de colocar ali o grupo, né, a igreja, no mesmo propósito, na mesma direção, o inimigo ele sempre vem com as suas lanças, com as suas sementes, para colocar discórdia, para colocar ali desunião, para dividir as opiniões, né? Então aí eu entendo que realmente, verdadeiramente, a nossa batalha, ela não é contra a carne e sangue, porque se a gente for combater contra pessoas, aí vira uma confusão generalizada, porque cada um tem um pensamento. Então, sempre, o que eu tenho aprendido com Deus é que nós que estamos à frente, né, do propósito, esses gritos são do meu filho, né, mas ignore, porque não tem momento silencioso aqui, só de madrugada. Mas toda vez que a gente está num propósito, né, que a gente está à frente de uma equipe, a gente precisa ter uma visão maior, uma visão além, uma visão, né, que vai à frente de tudo que está acontecendo, uma visão espiritual, porque senão você vai combater do jeito errado contra o inimigo errado. Nosso inimigo não são as pessoas, né? Não são os liderados, nosso inimigo é Satanás.
E é Ele sempre que está por detrás de tudo. Então, o que eu tenho pedido muito a Deus é que Deus venha me dar discernimento, que Deus venha me dar orientação, que Deus venha me capacitar, venha me tornar sensível à voz do Espírito Santo, para que eu não venha fazer confusões. Porque eu vejo que acontece muito isso com muitos líderes, né? Que acabam perdendo um pouco a visão, né? A visão espiritual, a visão de Deus, né? E acabam combatendo contra pessoas, né? Porque a nossa emoção, ela aflora, né? Em determinadas ocasiões. Você acaba ali, num primeiro momento, sentindo, né? Aquela emoção, raiva, tristeza, decepção, né? Mas a gente não pode agir naquele exato momento a qual a gente sentiu aquela emoção. A gente precisa recuar, dar um passo para trás, respirar fundo, orar, colocar nossa mente em Deus, analisar a situação, buscar a direção do Espírito Santo, para a gente poder entender o que está acontecendo, entender em que momento da batalha nós estamos, porque a nossa batalha não é contra pessoas. E esse livro fala muito sobre isso, né? Das mulheres levantadas por Deus, que entenderam quem é o seu real inimigo e contra quem elas estão lutando. Porque quando a gente entende contra quem nós estamos lutando, nós vamos usar as armas corretas. Então, a palavra, né, de hoje, através desse livro aí, é essa, né, mulheres? Que a gente venha entender quem é o nosso real inimigo, contra quem nós estamos lutando, e que nós venhamos usar as armas corretas e entender que toda vez que você estiver junto com alguém, com um grupo, com pessoas, não importa, né? Seja na igreja, seja na sua casa, seja no seu trabalho, né? O inimigo ele vai vir para semear semente de discórdia. Sempre tem uma sombra do adversário por detrás de situações de discórdia, de facção, né? Situações onde há ali um espírito faccioso. Você sempre vai ver ali que é o inimigo trabalhando, agindo. Mas para isso a gente precisa estar em espírito. Para isso a gente precisa estar buscando, para isso a gente precisa estar sensível à voz do Espírito Santo. Porque se a gente não estiver buscando, não estiver se consagrando, não estiver com a nossa vida com Deus em dia, a gente vai ficar tão na carne, às vezes, quanto as demais pessoas, né? Porque quando as pessoas estão na carne, elas agem pelos impulsos da carne, né? Pelos desejos naturais da carne. Eu penso assim, então, como a escritora falou ali, né? As pessoas começam num propósito e de repente está cada um se voltando para os seus próprios interesses, né? Pessoais. E às vezes as pessoas fazem isso sem sentir, fazem isso voluntariamente, involuntariamente, né? E nós não podemos entrar nesse mesmo looping, né? A palavra de Deus fala que a gente tem que sempre ter o outro em preferência, amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Então, ter sempre essa visão bíblica é importantíssimo, principalmente se você é líder, principalmente se você tem, né, uma posição de liderança, ou até mesmo você, mulher que é casada, né, que tem aí a sua família, o seu esposo para cuidar, a sua família, seus filhos para orientar no caminho do Senhor. Você tem sempre que ter essa visão espiritual, porque senão você vai achar que o problema é o teu filho, você tem que combater contra o teu filho, você tem que combater contra o teu marido, você tem que contra o teu marido, né? Você tem que combater contra as pessoas. Não é. Quando você combate contra o inimigo certo, né? Você vai para as batalhas com as armas certas, você, além de vencer o teu verdadeiro inimigo, você ganha as pessoas, você atrai para você as pessoas, né? A Bíblia vai dizer que o homem que de Deus se agrada, até os seus inimigos ele faz que tenha paz com eles. E eu tenho essa experiência, né, de há muito tempo atrás, eu passei por um processo de perseguição dentro da casa de Deus, né, partindo de uma irmã, e eu lembro que, né, essa irmã fazia N coisas assim para me aborrecer. Eu e uma outra amiga, a gente trabalhava junto na obra, mas eu nunca revidei, né, eu nunca maltratei aquela irmã, procurava sempre levar as coisas na esportiva, por mais que às vezes, né, aquilo me aborrecesse. Mas eu procurava sempre manter o meu equilíbrio, o mais difícil que fosse, não revidar, até porque ela era uma mulher, né, um pouco mais velha que eu. Então eu sempre tentava me manter na posição de respeito. E isso já faz muitos anos. Hoje em dia,
essa mesma pessoa, né, ali, Deus fez uma obra na vida dela, né, ela desceu na presença de Deus, reconheceu ali algumas coisas, e hoje, quando ela me vê assim, ela só falta estender o tapete para eu passar, né. Hoje ela é, né, uma amiga querida, né, uma pessoa que gosta muito de mim, eu também gosto muito, né, sempre que a gente se vê ali tem um momento de comunhão. Por quê? Porque eu não levei aquilo para o lado pessoal. E eu tenho procurado fazer isso. É fácil? Não, não é. Não é fácil. É só para quem quer muito andar dentro da palavra e fazer a vontade de Deus. Né? É Deus que opera em nós a Bíblia, o querer e o efetuar. Eu gosto da versão acho que é a Bíblia Viva, que fala que é Deus quem nos dá o desejo e o poder de fazer a vontade dele. Então hoje, quando eu oro dessa forma. Senhor, me dê o desejo e o poder de fazer a sua vontade. Porque por nós mesmos a gente não vai conseguir. É só pelo poder de Deus. Que não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele. Então entenda, né, que sempre em situações que você está tentando juntar, né, um povo para carregar uma mesma bandeira, vai ter batalha. Vai ter batalha, porque o inimigo sabe que na união o povo vence. Então ele, né, eu acredito que o inimigo assim, ele usa muitas das estratégias do próprio Deus. Ele queria ser Deus, né? Ele queria tomar o lugar de Deus no céu. Então ele conhece algumas das estratégias de Deus. Então eu acredito que ele deve pensar, né? Se na Torre de Babel o Senhor entrou lá e confundiu as línguas para o povo não alcançar aquele propósito, então eu vou fazer a mesma coisa, né? Quando tiver um propósito que eu sei que é do Senhor, eu vou entrar e vou começar a confundir as línguas. Cada um falando uma língua, a sua própria língua, do seu próprio interesse. E é assim que o adversário trabalha. Mas se a gente buscar em oração, né, usar ali as armas corretas, a gente vence aí o adversário da nossa alma. Então, a palavra de Deus para nós hoje é essa. Livro Mulheres com Espadas, né? Você pode encontrar aí pela internet, né? Eu vou ver se eu consigo deixar aí o link da minha coleção aí no Mercado Livre, na Shopee, você consegue encontrar facilmente e vale muito a pena a leitura. Fica essa palavra, que Deus te abençoe.